Fala galera, e qual a maldade que Bolsonaro fez com a namorada do Lula e com ele, hein? Quanta crueldade. Bom, pra quem não sabe, a Rosângela, namorada do Lula, ela trabalha na Itaipu e ela mora em Curitiba. A Itaipu tem um escritório em Curitiba com mais de 200 funcionários. O Bolsonaro mandou e a Itaipu vai transferir a namorada do Lula para Foz do Iguaçu, que fica a 630 quilômetros de Curitiba. Para quem não sabe, as visitas ao Lula são às quintas-feiras. Então ela, morando a 600 quilômetros, não vai mais poder visitar o Lula. E a Itaipu diz que não tem nada a ver com ela ser namorada do Lula, que o escritório em Curitiba dá muito gasto, gasta 200 mil por mês com o escritório em Curitiba, e que eles vão fechar o escritório. E durante os próximos 7 meses vão transferir pouco a pouco os funcionários de Curitiba para Foz do Iguaçu. Adivinha quem vai na primeira leva? Rosângela, namorada do Lula. Agora, a Itaipu tem uma receita de mais de 2 bilhões de dólares por ano. São 8 bilhões de reais agora que o dólar está a 4. O escritório em Curitiba existe há mais de 25 anos. Foi só aparecer uma namorada do Lula trabalhando lá para eles decidirem fechar o escritório inteiro e transferi-la. E, como quase tudo que o Bolsonaro faz, é bem capaz que eles transfiram ela para Foz do Iguaçu e depois não fecham o escritório, mantêm o escritório lá. Porque o único plano é deixar o Lula solitário. É a crueldade do Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro parece uma ditadura. Ontem o Weintraub, o ministro da Educação, falou que alunos, professores, funcionários e pais de alunos estão proibidos de divulgar ou falar das manifestações durante o horário escolar. Quem é o senhor ministro da Educação para mandar em alunos e pais de alunos? Com que autoridade que ele quer mandar em alunos? Até nos pais dos alunos. E outra, professor, funcionário, aluno, pai de aluno, fala do que quiser, a hora que quiser. Ou o país já virou uma ditadura? Porque está virando a pouco. Ou já virou? Que cada vez mais os fascistas vão perdendo a vergonha na cara. Eles começaram bem pianinho e agora eles estão cada vez mais perdendo a vergonha na cara. Então, as maldades do governo estão só começando. Não pensa que vai ficar e vai parar. Tem muita gente na esquerda, até gente no PT, que acha que não, que o Bolsonaro vai ser um governo manso, que ele vai fazer o discurso, mas não vai fazer o que está no discurso dele, que é esse discurso fascista de ditador. Não, ele está fazendo pouco a pouco. Simplesmente ele não pode fazer muito. Isso já foi estudado em várias ditaduras do mundo inteiro, porque se você começa uma ditadura do dia para a noite, tem revolução popular, vem a ONU, vem todo mundo, o mundo inteiro olha para o Brasil. A ditadura tem que começar pouco a pouco. São pequenos degraus. Um degrau, o ministro da Educação proibir pais e alunos de falarem de manifestação. Claro que ninguém levou a sério, mas ainda ninguém levou a sério. O Bolsonaro pediu ontem para o STF, finalmente, desproibir ou liberar que a polícia e o exército possam entrar em universidades. E já vão poder entrar em escolas. E vão começar a filmar professores. E vão começar a perseguir pais de alunos, alunos e pais de alunos que sejam contra o governo. Vai vendo. Começa bem aos poucos. E tem muito retardado mental que apoia isso. Apoia por quê? Porque é a favor do governo Bolsonaro. Seja por ingenuidade ou porque é fascista mesmo. Agora, sempre, toda entrevista com o Lula, teve com o Haddad, com Dilma, com qualquer um, perguntam para o PT fazer uma meia-culpa, para admita, PT, seus erros. Eu não acho que o PT tenha tantos erros quanto a mídia pinta, quanto a oposição ao PT pintava. Agora, o maior erro do PT foi deixar que o fascismo nascesse e crescesse no Brasil. Germinou a planta do fascismo e o mal está feito. Quer um exemplo pequeno? As fake news do filho do Lula serem dono da Friboi começaram em 2010. Nada foi feito em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Em 2015 descobriu-se que essas fake news, essas e outras, que ele tinha um jatinho, que ele era dono de uma fazenda, que ele era dono de um iate, que ele era dono da Friboi, não sei o que, envolvendo outras coisas, partiram todas do escritório do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, partiram todas do Fernando Henrique Cardoso, de um computador que estava lá. O que a Dilma fez? Presidenta da República. Que tem a Polícia Federal nas mãos, tem o Ministério da Justiça, tem tudo. O que ela fez? Nada. Não fez absolutamente nada.
Tinha gente andando no carro com a Dilma de perna aberta assim, onde coloca a gasolina. O cara tá fazendo apologia a estupro da presidente e nada acontecia, não acontecia absolutamente nada. Os fascistas faziam o que queriam. E esse é um erro que o PT, infelizmente, não aprendeu, porque você pega os discursos do Haddad, mesmo os mais exaltados, e ele sempre prega, não, democracia. Uma coisa que o PT tinha que ter aprendido é que uma coisa você tem na democracia pessoas com ideias diferentes. Você é de esquerda, você é de direita, você é de centro, você tem ideias diferentes sobre tudo. Você é a favor de uma coisa, você é contra, e todos podem falar sim. Outra coisa é fascista. Fascista não pode falar. O lugar de fascista é preso, é enjaulado, é morto. Fascista não tem que viver em sociedade. Porque fascista, que é ditadura, fascista é isso, é o Bolsonaro. É ele pegar, o Lula tem uma namorada, então vamos transferir ela para outro lugar. Isso é fascista. Entendeu? Fascista é um ministro da educação que não sabe nem falar português direito, um semi-analfabeto, um burro, chegar e falar assim, olha, pais e alunos e funcionários e professores não podem falar da manifestação, não. E se alguém vê, por favor, denuncie. Incentivando a delação, como exatamente nos tempos do nazismo. Ou do fascismo. Isso é fascista. Isso, gente, assim não tinha que ter liberdade. Quando descobriu-se o lance das fake news do Lulinha em 2010, 2011, já era para ver de onde veio isso. Prende essa pessoa. Entendeu? Não pode. Porque eu estava na academia faz 2, 3 meses, o instrutor da academia, a gente estava conversando de política, eu não me envolvo em conversa de política porque eu fico bravo. O instrutor estava conversando com outra pessoa, ele falou, mas o Lulinha é dono da Friboi. Cara, 2019, o cara ainda acha que o Lulinha é dono da Friboi. Mesmo depois daqueles escândalos da JBS, o cara ainda acha. E nada aconteceu com ninguém. Nada. Esse foi o grande erro do PT. Deixou o fascismo nascer e germinar. E o Steve Bannon, para quem não sabe, é o cara que elegeu o Donald Trump e elegeu o Bolsonaro, baseado em fake news. E elegeu o presidente de Israel, entre outros. Ele é o líder da extrema-direita no mundo. Ele disse que aprendeu muito com o Brasil nos últimos anos. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que fake news entra na cabeça das pessoas e se você colocar direitinho e repetir a mentira muitas vezes, eles acreditam. E foi assim que ele ganhou a eleição com o Trump e com o Bolsonaro. E como é que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com o caso Lulinha. Eu via vídeos de suposto Lulinha, claro que não era ele, abastecendo um iate de 10 milhões num posto de gasolina, que só a conta da gasolina deu 80 mil reais e ele pagava assim, e não era o Lulinha, e ninguém fazia nada. A pessoa não era nem banida do Facebook, a postagem não era nem apagada. Sabe? Essa coisa é que não dá. Pô, se eu sou o presidente, o Thiago é o presidente, tem um cara com um Thiago de perna aberta no lugar onde coloca gasolina no carro, igual tinha o da Dilma, na mesma hora eu mando prender o cara. É apologia ao estupro do presidente, dane-se. Isso é fascista. Quem colocou a Dilma de perna aberta no tanque de gasolina do carro é um fascista. Aquele cara não tem que viver em sociedade, é uma pessoa desequilibrada. Aquele cara votou em quem? Adivinha quem que aquele cara deve ter votado? No Bolsonaro. E deve ter ido nas passeatas de domingo. Entendeu? Não pode deixar fascista. E agora, a gente se meteu numa situação que tem um governo fascista, apoiado por quase toda a mídia. A única mídia que não apoia ele abertamente é a Globo. E a Globo parou de criticá-lo. Pode ver que o Flávio Bolsonaro, as denúncias todas sumiram do noticiário da Globo. Desde que o dono da Globo encontrou com o Bolsonaro faz cerca de 10 dias, acabou. Então você tem um fascista, um protótipo de ditador no país e não tem nada que a gente possa fazer contra ele. A gente tem que continuar indo às ruas, protestando, para ver se a gente consegue convencer mais e mais gente a ficar contra ele. Mas é difícil, porque ele continua trabalhando com o quê? Com as fake news. Que ele aprendeu onde? Com o caso Lulinha, que deu muito certo. Até hoje, 9 anos depois, tem gente que acredita que o cara é dono da Friboi. Ou o instrutor da academia falando, o Bolsonaro, ele se arrependeu de votar no Bolsonaro. Mas ele fala, mas ninguém faz nada, o dono do Lulinha é dono da Friboi. Ele quer uma punição ao dono do Lulinha, que é dono da Friboi. 9 anos depois, ninguém foi punido por essa fake news. Ninguém foi punido por... Vendiam uma camiseta do Lula sem cabeça, assim, com sangue saindo do pescoço, e uma mão pegando assim. Vendia essa camiseta lá em 2013. Sabe quem foi preso por isso? Ninguém. É isso. É quando a Dilma era
tinha o controle total da Polícia Federal, a Polícia Federal não foi nenhum dia na casa da irmã do Aécio Neves, não foi nenhum dia investigar as fake news, não foi nenhum dia investigar o Flávio Bolsonaro, e toda a família Bolsonaro que pregavam o fascismo desde sempre. Eles já pregavam o fascismo e já tinham muitos seguidores. Em vez disso, a cúpula do PT preferia debochar, falar os seguidores deles têm 12, 13 anos. Eu pensava, pô, se eles têm 12, 13 anos, na próxima eleição em 2018, eles vão votar. Votaram e o Bolsonaro ganhou. Eu lembro disso, porque eu falava com muita gente da cúpula do PT, eles debochavam do Bolsonaro em 2013, 2014. Em vez de investigar, agora já se sabe que o Bolsonaro e a família são todos criminosos envolvidos com milícia, com assassinato, com grilagem de terra, com tudo de ruim que existe. Em vez de investigar e cortar o mal na raiz, não, deixaram. Esse foi o erro. O erro do PT foi uma ode muito grande à democracia. Democracia existe, são pessoas com ideias diferentes, o povo vota. Não é fascismo. Numa democracia, o fascismo é preso. Você não vê gente defendendo o nazismo abertamente na Alemanha, porque tem lei lá. Quem defende o nazismo vai preso. Eu morei na Polônia, vai com um símbolo nazista no meio da rua, ou com um símbolo comunista. Você vai preso. Quem defende ditadura ia preso. Entendeu? Nos governos anteriores não fazia nada. E agora que os fascistas estão no poder, a gente está ferrado. A gente tem que fazer o quê? Continuar indo às ruas, continuar se organizando, mas tem que ser feito muito rapidamente, porque, como eu disse, a ditadura deles é degrau após degrau, até chegar no nível em que a gente não consegue fazer nada, não consegue nem se organizar, que vai ficar muito, muito, muito difícil. Esse foi o erro. E agora a gente tem que consertar o erro e torcer para que a esquerda, no geral, aprenda com o erro. Gente, fascista não tem que viver em sociedade, fascista tem que ser enjaulado, engaiolado, preso, entendeu? Isso é que se faz com fascista. Falou, galera. Se você concorda, curte. Se discorda, comenta. Se você for fascista e discordar, você vai ser banido, porque fascista não tem que dar opinião. Falou.